com menção também do número e a folha de outros livros em que houver qualquer nota ou declaração concernente ao mesmo ato. Isso, às vezes, tem uma redação um pouco complicada para a gente entender, para quando a gente nunca viu ou não parou para pensar na prática. Isso quer dizer o quê? É uma averbação feita pelo procedimento de registro, que significa o quê? Como é que a gente vai fazer livro e folha concernente ao mesmo ato? Bom, feito o registro, eu acho que a gente tem uma imagem disso aqui, vou passar um pouquinho depois, mas feito o registro, a averbação, ela vai ser feita na coluna de averbação do livro. Mas a maioria dos livros de Santa Catarina, pelo menos, dos que eu vi, ele não tem os atuais não tem uma coluna para averbação, ele acaba sendo utilizado o verso, né, após o encerramento do ato. Então, fica complicado, às vezes, fazer uma averbação que é muito maior, em alguns casos, do que o próprio registro. Então, não tem espaço. Então, faz um novo registro, e aí faz essa menção, faz um novo registro, mas considerando ele como averbação, cobrando como averbação, e aí fazendo menção a ato concernente ao mesmo ato. Ou seja, ele é um registro, mas ele vai ter a menção lá. É uma averbação do registro número tal. Entenderam? Talvez quem não entendeu, na imagem depois vai ficar um pouquinho melhor. Então, lembrem que em RCPJ é possível fazer uma averbação através do procedimento de registro. Então, aqui é a imagem. Então, aqui é a ordem, né? A ordem, número de protocolo. Aqui não dá para ler muito bem, mas se não me engano, não consigo ler. Bom, o nome do apresentante. Aqui, provavelmente, a natureza formal do título, né? Aqui, os dados de termo, livro e folha, de onde ele foi praticado. Qualidade do registro, se integral ou se resumido. Aqui, creio que é a data. Não, aqui livro e folha em que ele foi praticado. Aqui o termo livro e folha relacionado. Provavelmente aqui, então, uma averbação, porque aqui ele vai dizer, foi um registro praticado no livro tal, na folha tal. Um exemplo, no livro 10, na folha 10, referente a um registro lá do livro 1, folha 1. E aqui a ocorrência. Então, aqui a gente vai mencionar a ocorrência. Registro, impugnado, averbado, enfim, suscitado dúvida. Com as linhas, né, traçando, dividindo. Aí aqui, termo de encerramento, certifico que no dia tal, etc., foram apresentados os títulos apontados do que deu fé, assina e etc. É isso. Data, né? Bom, sem prejuízo das atribuições da Secretaria da Receita Federal, isso aqui já começa a gerar um certo problema na prática, que talvez caia em prova. Mas se cair em prova, vocês vão estar espertos quanto a isso. Bom, fala então das atribuições da Receita Federal. Pode também o oficial do RCPJ autenticar os livros contábeis obrigatórios. E aí traz assim, tá, mas quais são as hipóteses em que o oficial pode fazer isso? Quando os atos constitutivos estejam registrados na própria serventia. Por exemplo, uma associação está lá registrada, e a associação, às vezes, tem funcionário, tem receita, ela é obrigada, como qualquer pessoa jurídica, a ter a sua escrituração contábil. Bom, não vai levar na Receita Federal, vai levar no RCPJ, e aí, pode ou não pode levar em qualquer RCPJ? Não, só pode levar naquela em que ela tem o registro constitutivo. Levou o livro contábil, o oficial pode fazer isso. E aí fala o seguinte, que a autenticação de novo livro será realizada mediante a exibição do livro ou registro anterior a ser encerrado. E aí é importante vocês já fazerem uma ligação com o Decreto-Lei 486 e Decreto 64567 de 69, que fala da escrituração dos livros. É bom dar uma lida para conhecimento. Muito difícil cair esse decreto-lei em prova, né? Nunca vi cair, mas, eventualmente, aí, na prática, seria bom dar uma lida. Ou então, para entender exatamente
como é essa escrituração contábil, porque o Código Civil ele até aborda algumas minúcias, mas não tanto quanto essas duas normas. Então ajuda a entender. E aí fala o seguinte, do livro ou registro anterior a ser encerrado. Se for ler o decreto, vai ver que é um pouco incompatível isso, porque isso dá a entender que não foi ainda encerrado o livro. Ou seja, a gente vai fazer a abertura dele, mas não vai fazer o encerramento do livro contábil, sendo que é um requisito do livro contábil ter o número de folhas no termo de abertura. Então ele tem que estar encerrado, ele tem que estar concluído para fazer essa autenticação do livro. Pelo menos é o que dá a entender aqui a legislação. Mas enfim, vocês vão ver que não é bem assim, um pouquinho mais para frente tem algumas normas, uma norma que vai falar a respeito disso. Lembrem também, então, do artigo 1179 e seguintes do Código Civil, e isso sim cai em prova. E a gente vai ver amanhã nas questões como que isso cai em prova. Opa, passei demais. Aqui. Então, aqui, os livros apresentados para registro e autenticação serão registrados em livro a ser aberto para tal fim, por meio de reprodução integral dos termos de abertura e encerramento. Então, vejam, aqui até daria a entender que teria que apresentar o livro a ser encerrado, né, e fazer a abertura do outro. Só que aí a gente, com auxílio dessa norma e com o artigo seguinte, a gente vai ver, não, é a abertura e encerramento do próprio livro. Tanto é que está aqui, ó, E. Quanto à assinatura do livro, está no artigo 1184, parágrafo 2º. As pessoas às vezes pensam, eu recebi o livro. Qual é o requisito do livro contábil para ele ser autenticado no registro civil? E a resposta está lá no Código Civil, 1184, parágrafo 2º. E lá fala quem que vai assinar o livro. Então, tema de casa, Código Civil, parágrafo 2º. Quem que tem que assinar o livro? E também fala o seguinte, dos livros não obrigatórios, no artigo 1181, parágrafo único. E é impressionante que isso cai em prova. Vocês vão ver amanhã e como que isso cai. Não são questões fáceis, porque até quem estuda para a RCPJ e direito empresarial acaba não estudando muito essa parte, porque tem coisas mais importantes, mas o concurso hoje eles querem eliminar candidato e reduzir o número de candidatos para ou pegar os melhores, ou porque às vezes é para dificultar mesmo, mas enfim, ou até mesmo para dizer, não, na minha prova ninguém gabarita. Sempre tem que ter uma questão muito difícil. E para quem é da área ou acaba estudando bem isso, vai ver que essas são questões difíceis, porque a gente acaba não estudando muito, mas enfim. Não vai ser o caso de vocês. Vocês vão ler o 1184, parágrafo 2º, e vão ler o 1181, parágrafo único, né? A respeito dos livros não obrigatórios e a respeito de quem deve assinar o livro contábil quando for que vai ter acesso ao RCPJ. Então, primeira questão de hoje, para quem não puder vir amanhã, embora eu acredito que a aula de amanhã, embora mais curta, ela está muito boa. Separei questões muito boas, né? Questão de concurso é boa. Todas as questões de concurso são boas. Então, essa não é de concurso. Essa eu que elaborei, mas vocês vão... E aqui tem uma pegadinha, porque a gente ainda não viu, a gente vai ver em seguida, mas já vamos antecipar para vocês. Então, aqui, sem prejuízo das atribuições da Receita Federal, o oficial poderá registrar e autenticar os livros contábeis obrigatórios da sociedade simples ou as fichas que o substituírem, cujos atos constitutivos estejam registrados na própria serventia, sem exceção. Né? Então, de acordo com o Código de Normas de Santa Catarina, né, a afirmativa está correta ou incorreta. Então, 1 minuto aí para vocês pensarem, podem verificar no Código de Normas também. 1 minuto para essa questão.